Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você olhar a carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver que durante a carta ele vai falar sobre algumas heresias que estavam entrando na igreja de Colossos, onde se ensinava que era necessário ter algumas experiências extraordinárias com Deus para ser de fato crente. Ele vai dizer isso no capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia vã e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. No verso 18 ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Paulo está condenando esse pensamento místico contrário às Escrituras, de pessoas que queriam construir a sua espiritualidade não a partir de um conhecimento bíblico acerca de Deus, mas a partir das suas próprias sensações, das suas imaginações, das suas visões. Também no verso 16 ele está falando de uma outra heresia, que eram de judeus que, convertidos, queriam fazer com que gentios vivessem como os judeus. Verso 16 do capítulo 2 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso está mostrando que essas festas, cerimônias e todos os ritos do Antigo Testamento apontavam para Jesus, era sombra do que havia de vir, e como Cristo veio, não havia mais necessidade do povo do Senhor cumprir estas coisas. Mas esses judeus queriam que esses gentios vivessem dessa forma, como se para agradar a Deus fosse necessário isso. Então Paulo está condenando tanto o misticismo religioso, como também o legalismo religioso. Essas duas coisas não conduzem ninguém a uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. E aí ele diz no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados, se você fizer uma leitura do capítulo 2, verso 20, diz: se morrestes com Cristo. Então primeiramente ele está usando a ideia de que nós morremos em Cristo e nós fomos ressuscitados em Cristo. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus primeiramente teve que passar pelo período da humilhação, morrer numa cruz, e depois então foi ressuscitado dentre os mortos para a glória eterna e está à destra do Pai, como mesmo Paulo diz no verso 1 do capítulo 3, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Isso aponta também para a nossa vida cristã, porque uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, nós morremos para essa escravidão do pecado, dessa velha natureza, e nós fomos tirados da morte, libertados da morte, ressuscitados em Cristo Jesus para uma vida, uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo. E uma vez que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e num dia também seremos ressuscitados plenamente, quando Cristo voltar, nós seremos transformados plenamente, mas aqui Paulo está falando dessa nossa vitória sobre a morte, dessa vitória sobre a escravidão do pecado, que foi conquistada por Cristo em nosso lugar, ou seja, nenhum de nós é mais escravo do pecado, nenhum de nós precisa viver nessa escravidão de misticismo religioso ou legalismo religioso, como esses hereges estavam vivendo. E diante disso, Paulo diz: buscai as coisas lá do alto. Quem está morto para o mundo, morto para o pecado e ressuscitado em Cristo, tendo uma nova vida, pensa, Paulo diz, ou busca as coisas lá do alto, e lá no alto onde está Cristo. Ou seja, o olhar do cristão é Cristo. É como diz Hebreus 12, de 1 a 3, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé.
é onde Cristo vive, Paulo diz, assentado à direita de Deus. Então veja que o nosso olhar não é um olhar para o transitório, não é olhar para prazeres momentâneos. Nosso olhar tem sentido eterno, nosso olhar tem uma visão que transcende o momento, mas não significa que olhar para a eternidade, olhar para o futuro, olhar para o transcendente vai nos levar a viver aqui de forma negligente, sem se relacionar com a realidade. Ao contrário, o fato de nós termos uma visão que transcende esta realidade é que nos dá condições de ser instrumentos transformadores desta realidade, que nos dá força e coragem de enfrentar os desafios momentâneos, sabendo que eles são passageiros e, ao mesmo tempo, compreendendo que a nossa caminhada aqui é uma preparação, um aperfeiçoamento do nosso caráter para que possamos nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Ou seja, quando alguém caminha nesse estreito globo, nessa vida tão transitória, apenas pensando que a vida se limita a essa pequena existência aqui, é uma pessoa que não tem qualquer significado existencial para si mesma, para a sociedade ou para a cultura, porque é uma pessoa extremamente egoísta e que não tem uma visão ampla da própria existência. Mas quando alguém foi morto para si mesmo, crucificado para si mesmo e ressuscitado para uma nova vida em Cristo Jesus, a sua visão transcende todas as coisas momentâneas e entende que elas têm significado, as bênçãos e as maravilhas do dia a dia, porque são vividas em Cristo Jesus. Que você possa buscar as coisas que lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Seja esse o nosso pensamento. Paulo diz no verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra.